Vamos lá então, meus amigos. Retomando aqui então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo 10, Palavra e Responsabilidade. Nós vamos dar continuidade ao item, ao segundo item que nós estudamos, intervenções espirituais, e depois mecanismo da palavra. Então, nós vimos no nosso encontro anterior, no primeiro capítulo, linguagem animal. Vimos aqui sobre o aperfeiçoamento das engrenagens do cérebro e, da mesma forma, todos os mecanismos acessórios para fazer com que aquilo que o cérebro desenvolve em termos de ideias se exteriorize através da linguagem. E isso começando desde os animais. Quando nós vemos, conforme André Luiz trouxe para nós, o silvo dos répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves, o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, e aí então, todos eles preservando-se contra o perigo. Então nós vimos que o lobo grita com seus companheiros, o gato encolerizado mostra a fúria característica, o cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade, a galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos, ou rogar socorro quando assustado, e o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Então, vimos ali o mecanismo da linguagem começando a se manifestar nessas espécies inferiores, como aperfeiçoamento do organismo que esses princípios inteligentes utilizam, mostrando para nós, nesse mesmo ciclo evolutivo, assim como outras características do nosso corpo, que foram se aperfeiçoando com o passar do tempo. Então, adquirindo novos atributos, permitindo que o organismo mostrasse operações mais complexas. E quando nós falamos do uso desse equipamento, do seu funcionamento para sua própria manutenção, nós vemos então agora a linguagem que começa a chegar como forma de manifestação do próprio princípio inteligente, não apenas a utilização de um instrumento de interação com o mundo material. Então aqui mostra para nós a grande conquista. Nós vemos aqui no item número 2, intervenções espirituais. Nós praticamente estudamos apenas o primeiro item, que eu, como trouxe para vocês, ele era bem interessante de ser estudado, de ser analisado. E só para a gente fazer aqui a recapitulação de toda a ideia que nós desenvolvemos, é assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos apetrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Então, como nós vimos, o princípio inteligente no plano espiritual passa por esse longo processo de elaboração, recebendo, conforme André Luiz coloca para nós, intervenções sutis nos apetrechos da fonação. Então nós vimos todo o sistema que é utilizado, que faz com que nós tenhamos a condição de emitir um som, de falar. Então, desde toda a parte respiratória, a estrutura da nossa laringe, vias aéreas superiores, estrutura bucal para que a gente possa, bucal e nasal para que a gente possa articular fonemas, Então tudo isso vai sendo elaborado no plano espiritual. E eu até lembrei
né, daquilo que nós já conversamos, daqueles seres intermediários, daqueles humanoides intermediários entre os animais, os primatas nesse caso, e os seres humanos, nesse processo em que eles começavam então a elaborar os primeiros sons que vinham com um sentido de comunicação. Porque é bastante interessante quando nós analisamos, por exemplo, a manifestação dos espíritos através das mesas girantes, quando a sociedade europeia, assim como também nas Américas, né, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, mas começando principalmente lá na Europa, os espíritos utilizavam então objetos diversos, em especial as mesas. E aí então Kardec, fazendo ali um estudo, ele fez uma divisão entre aquilo que era uma manifestação física e aquilo que era uma manifestação intelectual, ou uma manifestação inteligente. E aí então nós começamos a perceber que, por exemplo, um objeto que se movimentava numa sala, ele não era apenas um movimento, como se observava inicialmente, mas ele representava alguma ideia, um sentimento que o espírito tinha. O movimento, por exemplo, brusco, mostrava o espírito tendo ali uma emoção agressiva. Se por acaso um objeto se movimentava em direção a uma pessoa, esse objeto então indicava aquela pessoa por algum motivo, então não era apenas a movimentação em si. E depois, com o passar do tempo, nós percebemos que através da sematologia, ou através da tipologia, que eram os dois mecanismos que nós tínhamos, de batidas de sim e não, uma batida para sim, duas para não, ou então a própria escrita, vamos dizer assim, né, ou as ideias que vinham através do próprio alfabeto, nós vimos um aperfeiçoamento de um movimento que não tinha qualquer significado, um movimento que começava a trazer ali alguma ideia. Depois nós começamos a perceber ali o alfabeto sendo trabalhado de uma forma bastante humorosa, diga-se de passagem, para que o espírito pudesse manifestar uma ideia. Depois veio então a psicografia e depois a psicofonia. E aí então, através desse trabalho, para que eu pudesse desenvolver a mediunidade, nós vemos a mesma coisa também nesse sistema de comunicação dos seres mais antigos, né, dos hominídeos, por exemplo. Então não era apenas o cão não late simplesmente fazendo um barulho. Tem um significado. E para quem convive, no caso, com animais domésticos, consegue ter ali uma ideia do que o animal deseja exatamente. Se por acaso é um latido de raiva, se é um latido de alegria, se é um latido de tentativa de chamar a atenção. Então é possível fazer uma leitura daquilo que os animais começam então a manifestar. A mesma coisa acontece também no ambiente selvagem. Então nós imaginamos aqueles primeiros hominídeos que emitiam aqueles primeiros sons, tentando transmitir uma ideia. Com o passar do tempo, esses sons começaram a ter um significado, porque já ficava gravado no arquivo mental daqueles que eram os companheiros, né, de existência naquela pequena comunidade, do próprio indivíduo também. Da mesma forma que nós conversamos, né, sobre sons, sobre odores, sobre imagens que vão ficando gravadas na nossa memória, e nós conseguimos então identificar, a partir do momento em que esses estímulos eram repetidos, os sons também ficavam gravados na nossa memória. Então, quando eu queria chamar, por exemplo, né, quando um ser primitivo desejava, por exemplo, chamar a atenção de alguém, ou chamar alguém pelo nome, ele sabia que aquele som, por mais ininteligível que fosse, ele era capaz de identificar aquele que era o alvo da sua atenção. Então, para cada coisa tinha um som, até que com o passar do tempo nós vimos aqui então, através dessas intervenções sutis nos apetrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso.
Então saíram dos sons, dos ruídos que os homens faziam no passado e começaram a surgir palavras articuladas. E, infelizmente, né, a humanidade, os nossos cientistas atuais não têm a possibilidade de ter uma ideia do que era exatamente dito naquela época. Porque esse é um tipo de patrimônio cultural que é imaterial. Ou seja, ou você estava naquela época ouvindo o que era dito, ou você não sabe como as coisas eram, a não ser ali fazendo uma especulação. De que modo que eles chamavam a atenção? Quais eram as canções que eles cantavam? Quais eram as ideias? Quais eram os sons que eles produziam? Então simplesmente não sabemos. Então esse tipo de informação, infelizmente, ela ficou perdida no tempo. Mas nós que temos ali a possibilidade de estender a nossa imaginação, dá para a gente imaginar. Através dos filmes que nós vemos hoje, né? Filmes, desenhos, documentários que são produzidos, tentando ali simular aquilo que teria sido as primeiras manifestações de linguagem da civilização pré-humana e da própria civilização humana no seu início de jornada. Dudu colocou no trabalho mediúnico já aconteceu do processo licantrópico, o médium mostrar uma forma animal no seu rosto e através de grunhidos não falava. Até que o doutrinador, através de uma boa conversa, fez o médium filtrar a fala e o espírito conseguir falar, no qual foi muito bom saber dessa mudança dentro desse trabalho na melhora do que acontecia no início. Né? Então, nesse caso, né, Dudu, a gente vê que no caso desse processo licantrópico, que é, né, a gente lembra que o lican vem de lobo, né? Então são aqueles espíritos que através de uma influência mental, eles acabam deformando a sua aparência, né, através da mudança do seu perispírito, e consequentemente ele começa também a sofrer alterações na sua capacidade racional. Então esses sons que são emitidos é muito mais por essa deformação do que pela falta de evolução do espírito propriamente. Porque ele já era humanizado, ele já tinha essa condição. Então houve ali, né, um retrocesso na sua condição psíquica e ele então se tornou, né, ele não conseguia manifestar as suas ideias. Então nesse caso, mas assim que ele recupera a sua condição normal, ele dá continuidade ali a partir do estágio que ele alcançou. Mas é bastante interessante a gente ver como esses princípios inteligentes nesse início de jornada terrena procuravam de alguma forma se comunicar com os seus semelhantes, ou mesmo manifestar ali as suas ideias ou as suas emoções. Então esse foi o parágrafo que nós estudamos nesse item das intervenções espirituais. Mas vamos em frente então, que ainda tem bastante coisa desse item. Então ele coloca para nós. O laringe, aqui ele vai falar de muitos nomes que são técnicos, né, da estrutura da laringe, do aparelho fonador, da faringe também. Né? Então, nesse caso, a gente simplesmente vai fazer aqui a leitura e algum comentário que seja oportuno aqui, porque não adianta a gente querer se prender muito nessa anatomia, porque foge, né, do nosso conhecimento. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso. Então a gente lembra que essa estrutura ela é formada de cartilagem, urdido em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre. Então nós vimos inicialmente essa estrutura de cartilagens, ligamentos e fibras, né? Além também de pequenos músculos. Toda essa estrutura sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios, no serviço de plástica, delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem, tão destros quanto possível, à produção fisiológica da voz. Então, aquela estrutura toda que é montada nesses princípios inteligentes, nessa fase pré-humana, assim como também no próprio início da jornada humana, começam a passar, como se fossem submetidos a uma cirurgia plástica, a pequenas alterações
para que ela ficasse exatamente da forma onde ela pudesse, através, por exemplo, né, da construção ali de pregas vocais que fossem pregas devidamente afinadas, que desse condições de vibrar adequadamente para que a palavra começasse a ser articulada, que nós fizéssemos aquela conexão do nosso cérebro, né, com a nossa boca, com a nossa língua, com os nossos lábios e mais as pregas vocais, para que todo esse conjunto, né, trabalhando de uma forma conjunta com a própria respiração, já que para que nós falemos é necessário, né, essa vibração do ar que sai dos nossos pulmões. Então, nós vemos que todo esse aparato passou por esse trabalho de elaboração junto a esses condutores espirituais. Então, bem interessante a gente perceber que, enquanto nós olhamos aqui da perspectiva terrena a evolução de toda essa estrutura, simplesmente por uma evolução da natureza, quando a gente começa então a fazer um estudo como esse, olhando para os bastidores, nós vemos ali o trabalho intenso de todos esses espíritos responsáveis pela condução da evolução da humanidade, assim como também de todos os demais seres, trabalhando ali nessas pequenas modificações, que enquanto nós, mais uma vez, aqui do mundo físico, nós vemos uma evolução da nossa genética, que nos leva a ter essa estrutura atualmente, no plano espiritual nós vemos que essas alterações foram também estimuladas e manipuladas por esses espíritos. Daí então a evolução em dois mundos, não apenas a nossa evolução no mundo físico e no mundo espiritual, mas a atuação dos espíritos trabalhando nessa evolução, tanto no mundo físico, através da mudança genética, do trabalho na parte espiritual, na parte física, como também trabalhando o princípio inteligente no seu modo de pensar, fazendo com que ele tenha novos condicionamentos mentais capazes de influenciar o perispírito e depois o corpo físico também. Então, é um trabalho ativo e um trabalho passivo. Passivo daquele que sofre a ação. No caso, nós que somos princípios espirituais em evolução, como nós somos no passado. E ativo por parte desses operadores, desses instrutores, condutores, que trabalham para essas modificações. Depois ele continua. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Aqui ele fala só sobre o trabalho dessa anatomia propriamente, né? Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na expiração e na deglutição e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Então é interessante, né? Conforme a gente tem a deglutição, quando nós engolimos, aí nós temos a glote que vai trabalhando, né? Para evitar que a saliva ou qualquer tipo de alimento, líquido, vá para os nossos pulmões. Então é aquele trabalho articulado, né? Que acontece de uma forma autônoma. Nós não necessariamente nos concentramos nesse controle. Quando nós comemos e falamos ao mesmo tempo, as coisas acontecem de um modo tão rápido e tão automático que nós nem precisamos nos preocupar com esse controle. Porém, quando há um esquecimento e muitas vezes ali uma certa euforia, um certo descontrole, aí então veio os engasgos e tudo mais, né? Então, esse processo articulado, combinado, que o cérebro controla de uma forma tão rápida que nós sequer percebemos. Mas é importante a gente perceber a complexa estrutura que forma todo esse conjunto de laringe, faringe, glote, toda a estrutura de cartilagens, músculos, ligamentos, que foi comentado aqui por André Luiz. Bom dia, dona Miriam. Mecanismos da palavra, próximo item.
Com extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada no plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou afastamento entre si. Então ele mostra para nós aqui que essa confecção dos técnicos da espiritualidade superior para fazer esse trabalho dessa estrutura cartilaginosa que tem aqui na região do nosso pescoço, para que começasse então a sustentação de determinadas estruturas para que esse aparelho fonador conseguisse então se desenvolver. Cada uma possui uma base na apófise. A interna, vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira, do mesmo lado, e a outra, que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele o chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais, que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras, cartilagem essa que, por baixo, se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide, através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação da laringe. Então, de todos esses nomes que ele coloca para nós aqui, né, o hioide, que forma para nós aqui o nosso pomo de Adão, muito mais destacado, né, nos homens do que nas mulheres, né? Algumas mulheres possuem essa proeminência, mas de modo geral os homens possuem, e isso está muito ligado, né, à questão hormonal, principalmente os homens, né, nós, lembra que eu falei para vocês, né, brinquei com vocês numa época passada, né, num estudo passado nosso, que os adolescentes, quando começam a entrar na fase da puberdade, começa então a mudança de voz. E essa mudança de voz acontece exatamente por causa do aumento desse pomo de Adão. Por causa do aumento, né, desse hioide. E aí então tem aquela voz toda, se a gente pode dizer, uma voz desengonçada, uma voz desafinada, né, para nós que passamos por isso é um transtorno. Porque todo mundo fica reparando aquela voz que fica falhando toda hora e tudo mais. E é muito interessante a gente perceber que esse tom grave que nós temos na voz, que os homens geralmente têm, se dá exatamente por causa desses hormônios e por causa dessa estrutura que nós temos hoje. Então, tudo isso mostra o efeito de substâncias, a operação no plano espiritual para a mudança na anatomia desses órgãos em determinados sexos, né? No caso o homem e no caso da mulher. E ele continua. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgane. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoide ou aritenoide, assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão e eficiência, a abóbada de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Né? Taquara rachada, né? Pois é, lembra que eu falei para vocês, Marion? Eu lembro que, quando eu era adolescente, minha mãe falava que eu parecia que tinha voz de galo cansado. Né? Lembra que eu comentei? E era triste isso, né? Porque às vezes você queria falar alto e a voz falhava, era um constrangimento, era uma coisa terrível, né? Até que a voz começa então a se estabelecer. Mas é bastante interessante a gente analisar esse processo de mudança, porque geralmente se analisa a puberdade, principalmente, nas alterações no corpo físico de um modo geral. Então, no caso dos homens, por exemplo, né, você tem ali uma alteração na estrutura muscular, começa a ficar mais forte, pelos começam a aparecer, né?
aquele bigodinho safado e aquele cavanhaque que parece um bode, né? Aí depois, quando você faz a barba a primeira vez, todo mundo repara, é um constrangimento terrível. Já as meninas começam ali a tornear o corpo, os seios e tudo mais, né? Então começa a mudar um monte de coisa nesse momento, saindo da infância e passando ali para a fase da adolescência, né? Então a puberdade é realmente ali um processo de grandes mudanças. Mas, estudando ali no caso, né, os fonoaudiólogos fazem um estudo percebendo essa mudança, olhando de que forma que essa estrutura toda começa a se fortalecer, começa a se alterar na sua anatomia, a partir da ação desses hormônios que são produzidos numa quantidade maior. Né? Então, tudo isso vai passando por essas alterações como parte de uma lei natural, ou seja, a biologia que vai sendo trabalhada no seu devido tempo, vai sendo trabalhada em determinadas regiões do nosso corpo, permitindo essa construção ou essa elaboração desse sistema, né, que nos permite a fala. E aí então a gente tem aquela combinação, né, entre aquilo que o indivíduo pensa, que o princípio inteligente pensa, e a forma como ele manifesta as suas ideias. Agora vamos entrar aqui, pessoal, saindo um pouco dessa parte mais anatômica, ou mais técnica que nós vimos. O Evolução em Dois Mundos ele começa, a partir de agora, a entrar numa parte mais moral, né? Numa parte mais relacionada com o espírito. Então esses nomes muito complicados eles começam a diminuir a partir de agora. Mas então vamos lá, linguagem convencional, nesse mesmo capítulo, esse próximo item. Então já começa a falar para nós aqui de que forma que esse princípio inteligente começa a elaborar a voz. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia como um fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Então, se inicialmente nós temos ali toda a parte da mímica, toda a parte de sinais que os homens primitivos usavam, começam então agora, somando com essas mímicas, também a palavra, agora trazendo ideias mais construídas, ideias mais elaboradas. Né? Rapidamente aqui uma mensagem que chega para nós, muito obrigado, seja bem-vindo. Muitos dos amigos que chegam aqui após um processo da sua desencarnação se faz presente na sua leitura vocal, onde o som que chega fica meio que perdido ou anasalado, fazendo com que a medicação fluídica forneça um ganho melhor para a sua melhor fala e entendimento. A fonoaudiologia também funciona aqui onde vivemos, mas a diferença do nosso trabalho com relação ao trabalho terreno é mais lento, com relação aos nossos médicos daqui do plano espiritual. E o modo dessa fala é totalmente reparado nesse modo em que trabalhamos. Muito importante ter revisado e lido o que foi dito até agora. Poxa, que legal, obrigado pela participação. E é algo também, né? Vocês se lembram que eu comentei com vocês sobre a grande estrutura de psicoterapeutas que tem no plano espiritual, né? Porque assim que nós desencarnamos e passamos por essa fase de perturbação, de readaptação ao mundo espiritual, na nossa condição de espíritos ainda, nesse estágio de provas e expiações, é muito natural que nós cheguemos ao plano espiritual levando, né, todas os nossos desequilíbrios, as nossas aflições e dificuldades. Então são muitos esses psicoterapeutas que trabalham conosco para fazer com que nós recobremos o equilíbrio, para fazer com que nós nos desprendamos da nossa condição de encarnados e assumamos de fato a nossa condição de desencarnados. E agora entra mais um elemento, porque a gente falava dessa psicoterapia
sem nos darmos conta das outras tantas especialidades, digamos assim, que no plano espiritual atuam para fazer com que o espírito se torne bem adaptado no plano espiritual. Nesse caso, nós vimos aqui, nesse companheiro que trouxe para nós essa mensagem, falando de médicos que nós conhecemos muito bem das obras de André Luiz, de enfermeiros que nós conhecemos muito bem, desses psicoterapeutas que, de certa forma, trabalham em todas essas áreas, né? Muitas vezes o médico que trabalha o psiquismo, o enfermeiro que trabalha o psiquismo, né? A gente lembra, por exemplo, de Lísias, trabalhando com André Luiz lá em Nosso Lar, quando ele fazia ali aquele trabalho duplo, né? Um trabalho de terapeuta, triplo na verdade, né? De terapeuta, de enfermeiro, de terapeuta e depois de amigo. E agora nós vemos também aqui, mais uma vez, só para a gente poder lembrar, a fonoaudiologia também funciona aqui onde vivemos, mas com a diferença do nosso trabalho com relação ao trabalho terreno, é mais lento com relação aos nossos médicos daqui no plano espiritual. Então, esse trabalho para fazer com que o espírito tenha a capacidade de se manifestar, de manifestar suas ideias, também é um trabalho feito. A forma como isso acontece, certamente para nós, é algo bastante enigmático, né? Já que nós pensamos, se o espírito se comunica através do pensamento, se o espírito vai se libertando das influências do seu corpo físico, como é feito esse trabalho? Para nós é um enigma. Né? Mas certamente o fato de sabermos que existe esse trabalho já vai ampliando a nossa visão sobre toda essa estrutura, digamos assim, da saúde do espírito, para que ele possa, de fato, se adaptar e dar sequência na sua evolução, agora no plano espiritual. Né? Muito bacana. E isso porque você canta, né, Brás? Adoro uma moda de viola que eu sei. Dudu colocou, né, há uma variedade de médicos de todas as áreas aqui onde estamos. Um trabalho constante e árduo por tantas chegadas involuntárias, onde aqui trabalhamos com muita vontade de receber bem esse irmão que chega, sem saber o que aconteceu. Né? Aqui já entra mais um elemento também que eu comentei com vocês. Né? A gente coloca que existem médicos no plano espiritual. E a gente fala de médicos no plano espiritual como se fossem esses médicos antigos, né? Aqueles médicos que fazem tudo, e sem os médicos especialistas que nós temos hoje. Né? E aí a gente lembra também que no plano espiritual nós temos ali os médicos que são especialistas nas mais variadas áreas, atuando exatamente não sei se seria a palavra certa, mas na reconstrução, na reorganização do perispírito, daquele espírito que desencarna. Muitas vezes, como foi colocado para nós aqui, de uma forma involuntária, e sendo de uma forma involuntária, né? Sem aquela devida programação, sem que o espírito desencarne no seu devido tempo, ele leva consigo uma perturbação muito maior. Então, quando a gente vê, né, como nós lemos, né, no livro Ação e Reação, naquele posto de socorro, naquele local onde havia tantas perturbações, aí nós vimos ali os espíritos, na forma como eles chegam. Eles chegam carregados, eles chegam transportados por macas, apresentando uma deformação perispiritual profunda e precisa de um trabalho de reconstrução depois. E aí nós comentamos, né, que naquela ocasião havia aquele trabalho psíquico e um trabalho fluídico. Só que quando nós falamos em psíquico e fluídico, nós acabamos simplificando o trabalho que é feito no plano espiritual, sendo que, na verdade, tanto nessa parte psíquica como nessa parte fluídica, onde nós encontramos ali, incluímos todas essas especialidades desses profissionais, digamos assim, né, ou desses especialistas, atuando nas mais variadas áreas de acordo com a necessidade do espírito. A gente pode lembrar, por exemplo, no livro que eu me esqueci agora o nome dele. Qual que era mesmo, Flávio? Você que tem boa memória, daquele garotinho que desencarnou afogado na praia, lembra que nós estudamos? Que trazia aquela história da Guerra do Paraguai e tudo mais. Eu me esqueci o nome desse livro. Mas, de qualquer forma, a gente lembra que assim que esse espírito desencarnou, ele havia sido um suicida em encarnação anterior. Entre a Terra e o Céu, Didima? Acho que é isso mesmo, isso. Isso, do Júlio. É Entre a Terra e o Céu. Valeu, gente. Então a gente lembra que o Júlio, por exemplo, havia sido um espírito que, tomado, né, por frustrações amorosas, por decepções e tudo mais, ele acabou cometendo suicídio.
Numa outra encarnação, ele acabou desencarnando através de um afogamento. E aí, como criança, ele foi levado para uma colônia espiritual, onde então ele recebia tratamentos exatamente na região da garganta. Vocês se lembram que era feito um trabalho especial de fluidoterapia para que ele pudesse ali reorganizar o seu psiquismo e trabalhar o seu perispírito também para reorganização, né, da sua garganta que havia sido afetada. Era muita dor que ele sentia, isso estava relacionado, se eu não me engano, com o corrosivo que ele tinha tomado e tudo mais, né? Exatamente, né? Blandina, que era ali uma das responsáveis por ele, fazia esse trabalho. Então, quer dizer, a gente vê assim, em várias situações trazidas por André Luiz, exatamente esse trabalho mais específico, focado no auxílio que o espírito tem. A gente pode pensar, por exemplo, né? Não sabia, é mesmo, Flávio? Não sabia. Então, assim, a gente pode imaginar, no caso de um espírito, por exemplo, que desencarna de uma amputação, de um espírito que desencarna por causa de um câncer, um espírito que desencarna por causa de um trauma violento, nós vemos ali vários tipos de desencarnação que provocam efeitos diferentes, suicidas também, né, que provocam efeitos diferentes no perispírito. Daí então que nós temos esses especialistas, cada um atuando de uma forma própria. Lá em cima o Dudu colocou também, né, a importância de saber logo o que aconteceu com aquele que chega para a atuação real e rápida de que precisa falar e até ouvir, pois muitos chegam mudos ou surdos, e a rapidez do trabalho tem que ser rápida para uma renovação muito boa desse espírito chegado e às vezes destruído na sua forma psíquica, né? Sem falar também, a gente pode imaginar os espíritos que chegam cegos, né? Então cegos, surdos, mudos, com demências, com deformidades diversas, né? Então olha quanta coisa interessante para a gente conhecer o plano espiritual, essa rapidez trabalhar. Estamos atentos, né, e sempre bem avisados para receber tantos irmãos acidentados em qualquer processo que o fez desencarnar. Né? Obrigado por poder mostrar algo do seu estudo, muito bem colocado. Estamos atentos aqui e aí. Muito obrigado pela participação de vocês, trazendo para nós essa ilustração tão importante para que a gente possa ampliar o nosso entendimento, não apenas sobre o trabalho do plano espiritual, mas sobre a nossa própria condição de espíritos que muitas vezes interferem por causa dessa alteração psíquica no corpo perispiritual, sofrendo ali alterações diversas. A gente pode ter uma ideia, por exemplo, lá no Memórias de um Suicida que nós estudamos, né, lá nos primeiros capítulos, quando Camilo Cândido Botelho foi levado para o Hospital Maria de Nazaré, e ali nós tínhamos suicidas com as mais variadas causas de desencarnação. Então era Camilo que deu um tiro no ouvido, era o outro que se jogou na frente de um trem, era o outro que tomou veneno, o outro que se afogou, e ali cada um apresentando tirando ali o suicídio, que é algo bastante trágico, mas analisando de uma forma mais técnica, a gente pode perceber os tipos de lesões e alterações que o perispírito vai sofrendo. E aí a gente vai lembrar que, como no caso, né, o Camilo ele trouxe ali alguns poucos detalhes sobre o seu processo terapêutico, agora a gente consegue compreender que ele não estava apenas ali internado num hospital do plano espiritual. A gente começa a olhar também, né, a quantidade de especialistas envolvidos naquele processo para ajudar esse espírito, principalmente no caso dos suicidas, a sair daquela condição de extrema perturbação para começar de fato ao processo de desenvolvimento. André Luiz, bom nome, né? Bem lembrado através da sua leitura, né? Seu nome. É isso aí. Muito obrigado, né? Abraços para vocês também aí. Sejam sempre bem-vindos. Então nós temos aqui essa parte que nós vimos aqui agora, que eu li para vocês, né? Que todo esse trabalho, a partir, né, da atuação desses espíritos que trabalham como tutores, André Luiz coloca aqui no início, né, a linguagem convencional que nós vimos. Né? Aprende, então, olha o processo de educação, ou seja, a fala, a comunicação e até mesmo diversos tipos de trabalhos que o espírito faz durante a encarnação, ele passa por esse processo de educação,
de preparo, de orientação. Não é igual aquele caso que eu falei para vocês, né, que o soldado vai para a guerra, aí então ele chega na porta do avião, o instrutor dá um tapinha nas costas, ele salta e fala boa sorte. Na verdade não, todos nós somos preparados do plano espiritual para cada experiência que nós vamos vivenciar. Não é simplesmente uma questão de sorte ou de azar. Nós vemos o espírito reencarnado com diversas missões, e essas missões são trabalhadas antecipadamente. E até mesmo nesse caso que nós vemos aqui, para aprender a falar, o espírito passa por esse processo educativo. Dá para a gente imaginar o quão complexo foi o trabalho nessa fase pré-humana, em que aqueles princípios inteligentes começavam então a desenvolver habilidades, a caminhar, né, sobre de forma bípede, né, agora de uma forma ereta. Então o habilis, o erectus, o sapiens. Então cada uma dessas etapas evolutivas desses princípios inteligentes passaram por um processo extremamente complexo de elaboração, que nós geralmente ignoramos, que agora temos a oportunidade de olhar com mais cuidado e com maior atenção dessa fase do desenvolvimento, para vermos que as coisas não aconteceram de uma forma automática, porque a natureza simplesmente fez assim. Mas que nós vimos que essa natureza, com letra minúscula, se torna a letra maiúscula quando nós começamos a ver ali a inteligência suprema agindo na evolução dos seres e todos os espíritos que atuam em nome dessa natureza para ajudar nesse processo de mudança. Então ele coloca, né? Aprende então o homem a constituição mecânica das palavras. Observem, constituição mecânica. De que forma que você vai elaborar um fonema? A gente lembra, né, que estudando essa parte na língua portuguesa, estudando os fonemas, né, que são ali as primeiras matérias trazidas ali para os jovens, né, que entram no ensino fundamental, quando nós temos ali, né, as palavras que são labiodentais, no caso, por exemplo, você fala faca, você tem o lábio inferior encostando no dente, faca. Quando você fala sapo, você tem a língua palatal, você encosta a língua no palato. E aí então você vai elaborando cada tipo de fonema, a nossa boca se comporta de uma forma. Então é a língua que trabalha, são os dentes, são os lábios que trabalham. A entonação de voz, se você fala com mais força, com menos força, para você emitir mais ar ou menos ar. Para quem trabalha com a voz, por exemplo, né, no caso de cantores, em que precisa de uma modulação de voz impecável para que a voz saia afinada, dá para a gente imaginar o trabalho que é feito para que a gente tenha esse condicionamento. Porque é uma questão de condicionar. Não dá para você ficar pensando no que você vai falar. Você tem que ter ali um condicionamento para dar agilidade e um automatismo na sua forma de falar e expressar suas ideias. Se no começo exigia a atenção, depois de um tempo essa fala se torna automática. E isso vai acontecendo, a gente pode perceber, por exemplo, nos próprios bebês, quando começam a atingir ali 1 ano e meio, 2 anos, quando eles começam a emitir as primeiras palavras, né, muito mais por imitação do que por capacidade, por racionalidade, né, por desenvolvimento intelectual, mas depois de um tempo ele começa, tendo já uma certa habilidade para controlar esse mecanismo de articulação, aí então ele começa a expressar suas ideias. Primeiro é só repetição, depois ele começa a conduzir esses movimentos para poder expressar suas próprias ideias. E tudo isso vem de um processo de educação, como nós vimos aqui. Aprende o homem a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força que o aciona, que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como um fole. Lembra da gaita de fole, né, que os escoceses usam? E fazendo ressoar o som no laringe e na boca, a exprimirem também cavidades subglóticas para a criação. Enfim, a linguagem convencional, com que reforça
linguagem mímica e primitiva. Então essa linguagem convencional vem reforçar essa linguagem mímica, que até hoje nós fazemos, né? Quem consegue conversar sem gesticular? Imaginar você ficar com as mãos amarradas nas costas e ficar falando, né? Até os dedos lá atrás mexem, porque a gente está tão acostumado a isso. E primitiva, essa primitiva no sentido de sons, grunhidos, pequenas palavras que não têm grande significado, mas que depois começam, com essa linguagem convencional, não apenas facilitar a sua comunicação, mas também enriquecer o seu vocabulário. Porque aí, através do desenvolvimento da sua inteligência, ele vai criando palavras para poder expressar suas ideias a partir do momento em que ele começa de fato a conhecer-se e conhecer também o seu potencial, as suas capacidades. Então aqui por ele adquirida na viagem através do reino animal. Então lembra que esse princípio inteligente, lá no início, no reino animal, ele começa então a vivenciar experiências em determinadas espécies, que nós não sabemos como funciona isso. Para nós ainda é um grande mistério. Nós sabemos que o princípio inteligente, na condição hominal, ele começa num determinado ponto. Mas não foi esse princípio antes disso. Onde ele viveu as suas experiências no reino animal? Isso para nós ainda é um enigma, porque nós temos pouquíssimas informações a esse respeito. O Brás colocou aqui embaixo, né, uma pergunta. Os espíritos têm que vir à Terra colher ectoplasma para esses remendos, né, segundo informação do espírito Luiz Sérgio, né? A gente vê, né, Brás, a quantidade de trabalho fluídico que é feito no plano espiritual, e a gente se pergunta, né, de onde é retirada essa matéria-prima. Então nós temos informações que vêm aqui da natureza, retirar esses fluidos, exatamente porque esses fluidos, por serem mais animalizados, acabam sendo aqui também. Mas até mesmo no próprio plano espiritual isso é feito. Então, são pequenas informações que são colocadas para nós num livro ou num outro livro, a gente vai tentando construir a ideia, mas não existe ali algo que traga para nós de modo tão claro de onde vem isso. A gente viu, por exemplo, em André Luiz, num dos livros dele, que ele falava que ele ia para uma região de fazenda, vocês se lembram, né? E ali, então, no meio daquelas florestas, eles colhiam esses fluidos. Mas ainda assim era de en passant, né? Então ele passava por essas informações, mas ele não focava especificamente nelas. Por isso a gente não tem informações claras sobre isso ainda. Mas continua aqui o texto para nós, vamos lá. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos, em que derrama suas forças acumuladas de efetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descarga fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência, que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Voltando lá então, vamos lá. Então, esse modo natural de expressão silenciosa, né, por gestos e atitudes, por exemplo, né, então se nós não temos ainda a capacidade de articular as nossas ideias, mas eu me sinto ali ou agradado ou desagradado, com rancor, com satisfação, então nós temos comportamentos diversos. Tem até aquele livro interessante chamado O Corpo Fala, e ele fala de forma muito sutil, mas ele fala também de uma forma bastante expressiva. Através da nossa expressão facial, quando você não gosta de alguma coisa, né, a gente vê crianças assim, que é possível a gente ver isso hoje, aquela criança que faz careta, que faz aquela cara de satisfação. Então, né, são as mãos, o corpo, a expressão facial, os sons que nós emitimos, né, mas independente dos sons, só as expressões e atitudes já mostram para nós, como ele coloca, né, derrama suas forças acumuladas de afetividade e satisfação
desagrado e rancor, em descargas fluido eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutivas. Então a gente vê que não é apenas uma questão de expressão. A gente vê, por exemplo, que o rancor, no caso, por exemplo, uma expressão, uma explosão de raiva, embora ela seja silenciosa, na sua forma de se expressar, tirando ali a parte dos sons, e das atitudes, muitas vezes agredindo, quebrando, jogando alguma coisa, a descarga fluídico-eletromagnética é muito poderosa, e nesse caso ela é destrutiva. Mas, por outro lado, se nós temos ali um comportamento de satisfação, de alegria, de afetividade, ela também traz cargas fluídico-eletromagnéticas muito poderosas, agora no sentido construtivo. Então, se fisicamente nós vemos as expressões, olhando nesse campo sutil das energias, nós vemos essas descargas, que muitas vezes, né, fazem com que nós, ao somatizarmos essas emoções, provocam um efeito direto no nosso corpo físico. É a dor de cabeça, é o enjoo, muitas vezes um desmaio que acontece. A pessoa pode, por exemplo, até mesmo ter uma ruptura de uma artéria, tendo ali um infarto ou um aneurisma cerebral. Porque o corpo dele, essa descarga, ela acaba sendo tão poderosa nessas manifestações emocionais que acabam depois atingindo diretamente o seu corpo físico. É por isso que nós falamos, né, estudando ali capítulos anteriores, que nós vimos que o nosso corpo ele funciona de uma forma autônoma, mas que nós podemos influenciar nesse funcionamento a partir da nossa postura psíquica, dessas emoções e sentimentos que nós vivenciamos. Acelerar o coração, por exemplo, a palidez, a fraqueza, a produção de ácidos em excesso, provocando, por exemplo, uma gastrite. Então são influências da mente sobre o corpo físico, que tem ali a sua autonomia para funcionar, o sistema circulatório, digestório, respiratório, neurológico, de modo geral, tudo isso vai trabalhando de uma forma automática, mas sofre a influência do pensamento, sofre a influência da mente. E depois aqui embaixo ele coloca, né, que desses gestos e atitudes que acontecem de uma forma silenciosa, coloca para nós aqui, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado. Então é como se nós dessemos ali um upgrade na nossa capacidade de comunicação. O que era apenas gestos e atitudes, vem agora a superposição dos valores do verbo articulado. Ou seja, vem agora a nossa capacidade de falar. Com que acrisola as manifestações mais íntimas, e aí então nós começamos a manifestar aquelas emoções e sentimentos que ficavam ali muitas vezes retido, ficava aprisionado dentro de nós. E agora nós começamos então a tratar disso de uma forma verbal, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons. Sinalética é um conjunto de sinais, né? Então nós podemos ter sinais visuais, sinais de gestos, sinais através de sons. Nesse caso, nós começamos então a ter essa sinalética na escala de sons, ou seja, sons diversos, inclusive sons articulados. A experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Ou seja, quanto mais o espírito vai evoluindo, maior é a atenção que ele recebe para esse processo de desenvolvimento. Dudu colocou ali em cima para nós, né, a raiva atinge diretamente a região do plexo solar, trazendo problemas sérios ao estômago, fígado, intestino, trazendo problemas cardiovasculares, mostrando que não vale a pena ter essa emoção que não vai trazer bom ânimo ao corpo físico. Aí a gente lembra, né, de hoje nós temos dessas tantas práticas que vêm surgindo, né, práticas novas, nós temos uma chamada inteligência emocional, que é hoje, né, se vocês tiverem
curiosidade, interesse em conhecer, vocês podem encontrar no YouTube vídeos, né, de pessoas que apresentam ali, né, uma visão geral do que é a inteligência emocional, porque isso, na verdade, ele é um estudo um pouco mais aprofundado, né? Mas é a forma como você se comporta diante das mais variadas situações de relacionamento. Então você tem no seu ambiente profissional, no seu ambiente íntimo, né, social, familiar, em que você tem ali comportamentos ou atitudes a partir dos estímulos que você recebe daqueles com quem você convive. Então muitas vezes é uma pessoa que se encontra ali aborrecida, estressada, desequilibrada, muitas vezes impulsiva, e ela vai se comportando da forma como ela geralmente se comporta num grupo social, e depende de nós uma reação desse tipo de comportamento. Daí então a inteligência emocional, que é quando você se depara com uma pessoa que tem determinado comportamento, e você vai então, através da inteligência, analisar esse comportamento, e você vai perceber que tipo de postura você pode ter diante daquele estímulo. E através desse condicionamento, porque, embora ele seja iniciado de uma forma de instrução, porque você aprende sobre esses valores, você aprende sobre as diversas situações, depois disso ser aplicado de uma forma contínua na nossa vida, se torna ali então algo quase que automático, algo quase que mecânico. Então você olha para alguém, você já sabe, né, o seu silêncio, o seu sorriso, a sua postura, respirar fundo, não responder na hora, não ser impulsivo. Então são várias as reações que a gente vai compreendendo, e ao mesmo tempo você vai se educando para a sua própria preservação. Porque através dessa inteligência emocional, o seu equilíbrio fica preservado e, consequentemente, um estado de saúde muito mais equilibrado, muito mais benéfico do que nós agirmos impulsivamente, que é o que acontece hoje. Nós vemos, né, que pela forma como a nossa sociedade planetária se comporta hoje, diante de tantas provocações, nós vemos que as pessoas são explosivas, impulsivas, daí tantas revoluções, tantas revoltas, tantos conflitos que nós vemos, né? Sejam eles sociais, daqueles que nós vemos nas ruas, sejam eles íntimos, do que acontece dentro dos lares. E aí nós vemos então conflitos de relacionamento, conflitos afetivos, principalmente nessa época de pandemia, né, onde as pessoas estão vivendo, né, uma situação peculiar, não tendo ali, né, vivendo ansiedades, vivendo um isolamento forçado, fazendo com que elas percam completamente o equilíbrio e o controle das emoções. Então a inteligência emocional hoje é um processo que nos ajuda muito, somados a outros também, né? Temos conversado com a Miriam bastante, né, sobre a questão, né, da justiça restaurativa, a questão da não violência, a linguagem não violência, a inteligência emocional. Se nós conseguirmos assimilar todos esses processos, nós vamos viver de uma forma plena e equilibrada e saudável, porque seremos capazes de lidar com todas as situações desequilibradas à nossa volta sem que isso nos afete. É claro que são técnicas diferentes que nós podemos encontrar, por exemplo, nesses espíritos mais evoluídos, que resolvem tudo com um sorriso, exatamente por já terem bastante domínio sobre tudo isso. Mas no nosso caso nós precisamos dessas novas técnicas para esse tipo de comportamento. A Angelina colocou: meus gestos acompanham a linguagem, né? Pois é, a gente acaba falando com o corpo e falando com a voz, né? Exatamente, Dudu, exatamente. Né? Essa emoção não leva a nada, né? Mas por sermos ainda impulsivos, nós precisamos compreender essa questão da inteligência emocional para controlar essas emoções, porque do contrário nós seremos controlados por ela, né? A Sonja colocou para nós, né? Na verdade, a raiva é uma emoção. A neurociência nos diz que não temos controle sobre nossas emoções. No entanto, podemos ter controle a partir dos nossos sentimentos. Melhor dizendo, é preciso treinar o que faço com a raiva. Sentir a raiva faz parte da natureza humana. O que posso modificar é o destino que dou à minha raiva, né? Bem como o medo, a tristeza, emoções naturais, e devemos ir
devemos ir, né, podemos escolher quais comportamentos teremos a partir deles, né? E aí entra então a nossa chamada inteligência emocional, né, Sônia? De que forma que eu vou lidar com tudo isso que já existe em mim a partir dos estímulos que eu recebo vindos de fora. Vamos lá, pessoal. Psicológico o estudo hoje, né? Viu só, falei para vocês que ia sair dessa parte mais técnica, mas em compensação entra na parte mais psicológica agora, né? Vamos lá. O Dudu colocou na impulsão emocional, que é exatamente isso, né? Essa explosão de emoções que a gente nem sempre consegue controlar, né? De fato, Dudu, Joana de Ângeles já antecipava, né? Já trouxe para nós isso. O desequilíbrio, ele está no entorno, a gente pode dizer assim, Tico Teco, eu vejo dessa forma, né? Que o desequilíbrio ele pode estar fora ou dentro, né? O estímulo está no entorno. E esse estímulo pode ser dos mais variados. Mas se nós já trazemos o desequilíbrio dentro de nós, a nossa reação, consequentemente e obviamente, vai ser desequilibrada também. E isso vai trazer transtornos para nós e para aqueles que estão próximos, né? Estímulo não graduado, né? Pois é, essa graduação vem exatamente do domínio, né? Do controle das nossas emoções. A Sonja lembrou para nós, né? Podemos aprender através do treino comportamentos mais assertivos e mais eficazes, né? Então, além desses também, né? Que eu comentei com vocês, dessa linguagem não violenta, da inteligência emocional, nós temos as próprias técnicas, né? De autocontrole, no caso, por exemplo, a meditação, em que você passa a conhecer-se com mais profundidade, né? Então, pois é, né? Nada como um bom espelho para mostrar para nós onde as coisas começam, né? Então, assim, tem hoje várias técnicas, né, que a gente vai mudando, né? E aí vem exatamente aquilo que eu sempre falei para vocês. O uso dessas técnicas todas, né, que nós utilizamos para esse processo educativo é exatamente aquilo que eu falei para vocês que chama a filosofia de vida. As nossas filosofias particulares, elas vão sendo construídas a partir dessas escolhas que nós vamos fazendo, agregando esses valores e incorporando essas técnicas de comportamento. Então, eu, por exemplo, no geral, nós, por exemplo, analisarmos o ambiente, a forma como as pessoas se comportam, e eu oferecer uma resposta que seja equilibrada, tendo esses valores, né, de não contribuir para agravar, mas se eu não puder melhorar, pelo menos não piorar, isso é uma filosofia de vida. Eu adoto isso em todos os meus comportamentos. Então, através desse estudo que nós vamos fazendo de autoconhecimento, de autocontrole e de elevação emocional, de elevação espiritual, a partir do controle das emoções e da elevação dos sentimentos, isso é para nós uma filosofia. E conforme a gente vai vivendo isso gradualmente, a gente tende a tornar isso algo automático dentro de nós. Esse condicionamento, eu sou condicionado a me comportar assim. E é difícil, né? A gente lembra, por exemplo, quer perceber uma coisa interessante? Quando vocês se lembram uma época em que as nossas salas aqui do Pautal, que elas eram bastante frequentadas por pessoas que gostavam de criar polêmicas. Pessoas que vinham apenas para trazer ali a desordem, o descontrole, os problemas, né? E como é que nós reagimos no começo, vocês se lembram? Alguém chegava, postava alguma coisa, todo mundo começava a escrever um monte de coisa para ou criticar ou expulsar aquela pessoa, alguma coisa assim. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a lidar. Simplesmente o silêncio. Percebem que isso parou de trazer para nós um problema para a sala? Porque antes a gente reagia impulsivamente, porque a gente não estava acostumado a isso. Quando a gente aprendeu a lidar com essas situações, isso mostrou claramente para nós que isso traz um benefício. É uma mudança de postura, é a filosofia que nós adotamos aqui na nossa sala. Quer dizer, a pessoa vem e fala, nada como um cliquezinho com o botão direito do mouse e fazer ela ficar quietinha para resolver as questões. Mas todo mundo ficava reclamando, discutindo com ela na área de texto e coisa e tal. Isso mostra claramente uma experiência que nós vivenciamos aqui.
né? A Angelina colocou em cima, nunca guardei ódio nem raiva de ninguém, né? Procuro trabalhar a mente usando autocompaixão, né? Isso é bom. O Dudu colocou em cima, né? O tempo faz melhorar o tempo da vida futura, por isso reencarnamos. Para essa mudança desse ser espiritual que está guardado dentro da gente há tempos, e só o tempo faz mudar, né? Nada como aprender, né? O tempo, não apenas o tempo, mas o tempo bem aproveitado. Porque para muitos o tempo nada mais é do que o prolongamento do sofrimento das agonias. O tempo bem aproveitado, ele acaba sendo para nós ali oportunidades de grandes mudanças. Então, na teoria, pelo menos, nós sabemos disso, né? A prática depende de cada um. O Dudu colocou 13 anos, a Angelina colocou 8 anos, só temos aí aqui veteranos, né? André colocou, né? Me lembrei de Jesus escrevendo na areia, né? Pois é, exatamente ali para a gente poder aprender a lidar com tudo isso. Meus amigos, nós temos aqui então outros itens para estudarmos, nem vamos começar agora para que o assunto não fique quebrado, mas nós temos aqui agora, deixa eu pegar aqui rapidamente, os próximos itens são pensamento contínuo, luta evolutiva, e depois nascimento da responsabilidade. São os 3 que faltam para nós. Provavelmente nós fecharemos esse capítulo no próximo encontro. E eu falo isso de uma forma bastante pretensiosa, né? Porque se a gente pega um bom parágrafo aqui, fica o estudo inteiro conversando sobre ele, né? Mas temos mais 3 daqui para a gente poder falar. Pois é, agora a gente vai pegar. Agora o próximo capítulo vai ser Existência da Alma. Deixa eu pegar aqui no nosso índice, só para a gente ter uma ideia do que está no porvir. Bom, nós falamos aqui, ó, só aproveitando esse tempo que falta para a gente fazer uma recapitulação, né? Nós estudamos nessa primeira parte, o primeiro capítulo, fluido cósmico, depois corpo espiritual, depois evolução e corpo espiritual, automatismo e corpo espiritual, células e corpo espiritual, evolução e sexo, evolução e hereditariedade, evolução e metabolismo, depois evolução e cérebro. Agora nós entramos então agora na palavra e responsabilidade, e os próximos, existência da alma, alma e desencarnação, alma e fluidos, simbiose espiritual, vampirismo espiritual, mecanismos da mente, mediunidade e corpo espiritual, sexo e corpo espiritual, alma e reencarnação, corpo espiritual e religiões. Então nós vamos entrar agora numa parte muito mais psicológica e muito mais espiritual do que na parte biológica que nós vimos até o capítulo 9, até metade desse capítulo 10. Então agora nós entramos agora nessas outras partes, não menos complicadas, né? Porque a gente vai entrar nessa parte espiritual, mas também são ideias e teorias novas, né? E os outros, né, a gente corria lá no Google, colocava ali um termo científico e rapidamente aparecia a resposta. Agora as coisas já vão mudar. Agora o Google já não traz para nós essas informações. Vai ter que ser ali na raça mesmo, né? Então vai ser aquele estudo raiz mesmo, assim, né? Ou sabe ou não sabe. Se não sabe, aprende. Tchau, vai com Deus, Sonja. Estamos finalizando já também aqui. Pois é, vamos ver, né? Dudu colocou, né? Saímos da biologia para a psicologia, né? Isso aí. O Gênero colocou, né? Estudo bem descontraído, né? O tempo passa que nem percebemos. É a melhor forma de nós aprendermos, né? Fazer com que o estudo seja leve e seja bem fluido para nós, né? Para a gente aproveitar ao máximo, né? Agora é Kardec e Joana, né? Vamos entrar exatamente nessa parte, né? Emmanuel, Joana. Antes a gente entrava lá com Darwin, com Louis Pasteur e outros cientistas, né? Agora já mudamos para outra dimensão agora, né? Mas vamos lá, a gente vai tentando aproveitar aqui ao máximo, né, esse conteúdo que é apresentado para nós. Meus amigos, encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje, né? Mais uma vez aqui foi um estudo bastante leve, né, e bastante proveitoso para nós, e é sempre muito positivo, né, quando nós saímos com esse sentimento de
de satisfação pela lição que foi aprendida, né, pela forma como ela se mostrou para nós aqui, através das colocações de André Luiz. Então encerramos por aqui o nosso